Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco mais do nosso conteúdo, né? Para avançarmos em conhecimento e avançarmos no nosso conteúdo também. Desculpa. Desta feita, nesse novo ciclo, agora falaremos sobre o capítulo 2. Tá? O capítulo 2 é intitulado A Dúvida, né? A Dúvida Filosófica. Nós vamos falar um pouco mais sobre como acontece esse processo da dúvida, sobre como nós iniciamos o que nós chamamos também, o que pode ser denominado como matéria-prima da filosofia, que é a dúvida, tá? Matéria-prima não é de uma disciplina parente ou uma disciplina amiga, mas quando eu falo matéria-prima, eu faço referência ao seguinte princípio de que quando nós estamos falando em matéria-prima, né, quando você fala em matéria-prima em algumas outras áreas, é como se fosse o elemento fundamental para que algo existisse. E sem aquilo, aquela coisa, aquele objeto não pode existir, tá? A dúvida é a matéria-prima da filosofia. Sem a dúvida, sem o argumento da dúvida, seria muito mais difícil promover filosofia. E sobre essa dúvida nós vamos falar um pouquinho mais agora, ok? Então, o capítulo da dúvida é o capítulo 2, tá? O nosso slide só tem apenas a nossa apresentação só tem apenas um slide, para não fugir muito do nosso padrão, tá? E o nosso capítulo, o segundo, né? Ele vai fazer referência à dúvida filosófica e alguns critérios para se fazer, para se promover essa dúvida filosófica, né? Aqui eu trago uma situação interessante para vocês, tá? Houve um filósofo responsável por inserir a dúvida dentro do ambiente filosófico, né? Ou para um filósofo responsável por trazer as maiores instigações para o ambiente filosófico. O nome desse filósofo é Descartes, é um filósofo francês, tá? René Descartes. René Descartes é o nome dele, mas ali está escrito Descartes porque a pronúncia é francesa, né? Por isso que a gente chama Descartes. Então, Descartes foi quem trouxe a dúvida para o ambiente filosófico. Não sei se vocês já ouviram, mas é de Descartes uma célebre frase que a gente conhece, né? Penso, logo existo. Do latim a gente sempre chama o cogito ergo sum, né? Pensar e existir, porque para Descartes eu primeiro defino a minha existência pensante para depois compreender a minha existência. Enquanto eu não me defino como um ser pensante, tendencialmente eu não tenho como definir a minha existência aqui, eu não tenho como reconhecer a minha existência. Algumas afirmações cartesianas, e quando eu falo cartesianas faço referência a Descartes, elas trouxeram para o ambiente da filosofia algumas dúvidas interessantes, tá? Dentre elas, essa que eu falei, tá? Ele é um filósofo existencialista. Por que a gente chama de existencialista? Porque é alguém que define a existência acima de qualquer princípio, ou para ele a existência só existe a partir do momento que eu começo a percebê-la aqui. E aí isso automaticamente destoa um pouco de algumas concepções, principalmente a concepção cristã, né? Já que a concepção cristã não é uma concepção existencialista, é uma concepção de que nós somos gerados e formados bem antes da nossa concepção de existência, né? Ou seja, eu existo antes que a minha consciência deduza que eu vivo aqui nesse mundo, né? Uma criança, por exemplo, ela não tem a consciência da sua própria existência. Uma criança ali até uma certa idade, né? Ela não tem a consciência da sua própria existência, embora ela exista, né? Ela existe, ela está entre nós, mas ela não tem a consciência de que existe, né? Então, pessoal, o nosso assunto hoje não é tanto essa questão do existencialismo, mas a questão da dúvida mesmo, porque a gente está iniciando o nosso conteúdo, né? E o capítulo 2, como falei, traz a questão da dúvida filosófica e Descartes começa afirmando de que não é qualquer dúvida que é uma dúvida filosófica, né? A dúvida filosófica é uma dúvida racional e que terá possivelmente uma resposta racional. Esse é o primeiro critério, tá? O primeiro critério. A dúvida, como ele colocou ali em cima no
o primeiro pontinho, né, o capítulo 2, a dúvida filosófica é uma dúvida que não é qualquer tipo de dúvida, né? Porque se assim fosse, vamos concordar que qualquer pessoa que duvida seria um filósofo, né? Qualquer criança, porque quem pergunta é criança, né? A pergunta é sinônimo da dúvida também. Então, a criança que sempre nos traz esse questionamento, pai, o que é isso, pai, o que é aquilo, e assim sucessivamente, então essa criança seria um filósofo. E aí ele fala, não é qualquer dúvida que é uma dúvida de cunho filosófico, né? É uma dúvida racional, que é essa que é uma dúvida filosófica, tá? Então, a dúvida tem alguns critérios para se estabelecer ou para se conhecer uma dúvida filosófica, tá? E dentre os critérios, eu coloquei aqui 3, né? Atitude filosófica, dúvida filosófica e suspensão do juízo, tá? Eu vou começar falando da atitude filosófica, mas a suspensão do juízo, que é o último, também pode ser entendido como o primeiro. Eu vou explicar todos eles e aí vocês, ao tentarem identificar em si qual dos processos acontece primeiro em vocês, se a atitude ou se a suspensão, e aí vocês dizem, pá, de fato a minha dúvida começa com a suspensão ou a minha dúvida começa com a atitude. Para Descartes, a atitude filosófica é o primeiro ponto para se ter uma dúvida filosófica. O que é atitude filosófica, né, professor? Quando você fala que alguém tem atitude, é alguém que ele tem a iniciativa em fazer algo. Ele não espera muito, ele não está muito na condição passiva, né? Ele sempre está na condição ativa. Ele não espera que os outros façam por si. Ele é quem vai e faz. Ele é quem promove a ação, tá? E filosófica faz referência à instigação, né? A questionamentos, tá? Então, alguém que tem uma atitude filosófica é alguém que tem a iniciativa em conhecer, é alguém que tem a iniciativa em procurar mais conhecimento, é alguém curioso, é alguém que decide sair da mesmice do dia a dia e tentar ir mais além. É alguém com todos esses atributos, tá? Então, alguém que tem a atitude filosófica é alguém que procura em si o encorajamento para saber mais, para instigar. Quando eu falo instigar, é duvidar, é insultar o outro ou o meio em que ele está para conhecer um pouco mais, tá? Essa seria a atitude filosófica. O nosso segundo ponto, eu tenho ali a dúvida filosófica, porque não adianta você ser um curioso, tá? Você ter a atitude, mas as suas dúvidas serem dúvidas comuns, tá? Então, a atitude é interessante para que eu chegue até a minha dúvida, mas a minha dúvida também deve ser uma dúvida filosófica, porque se eu tenho a atitude em questionar coisas comuns, a minha atitude não está sendo uma atitude filosófica, está sendo uma atitude comum, porque a atitude filosófica é, a partir da própria atitude, criar um questionamento, uma dúvida interessante, uma dúvida racional, uma dúvida que realmente faça sentido eu duvidar, tá? Uma dúvida que faça sentido, ou que tenha sentido que eu permita o meu questionamento. Isso é uma dúvida filosófica. E aí Descartes fala que toda dúvida filosófica é uma dúvida racional, que terá possivelmente, tá? Uma resposta racional. Porque se vocês observarem bem, a maioria das dúvidas que nós temos, quando elas são racionais, elas não têm resposta. De onde vim? Para onde vou? Por que estou aqui? Como será o meu amanhã? Por que hoje é hoje, o ontem foi ontem e o amanhã se chama amanhã? Como será o fim dos tempos? O que será de mim após essa morte? Então, essas são dúvidas racionais, mas que tendencialmente nenhuma delas tem uma resposta racional. A maioria dessas dúvidas que eu citei, quando eu falo racional, eu falo de ciência, sabe? De ciência, tá? Eu falo de algo comprovado. A maioria dessas dúvidas que eu citei, e aí depende muito da pessoa, por exemplo, eu tenho uma resposta para cada uma dessas dúvidas que eu criei, porque eu tenho meu segmento religioso. Mas quem não tem,
vai continuar na dúvida. Ou uma pessoa que opta por não aderir ao segmento religioso e encontra algum outro tipo de compreensão ou de resposta para essas dúvidas, também é uma situação pertinente. Mas se vocês observarem bem, esses questionamentos que eu trouxe aqui são questionamentos interessantes, tá? E que quase nunca nós nos permitimos fazer. Mas quando fazemos, se você não tem uma vida trilhada em determinados princípios, você não vai ter uma resposta para essas perguntas, ok? Então, eu preciso ter uma atitude filosófica para, em seguida, criar uma dúvida filosófica, uma dúvida racional. E, em última instância, eu coloquei ali suspensão do juízo. Eu coloquei em último, mas não está tão em último assim, tá? Por que suspensão do juízo? Porque suspensão, né, fala em suspender algo, não no sentido de levantar, tá? Mas no sentido de interromper mesmo. Quando você fala assim, as aulas estão suspensas, o compromisso foi suspenso, ou seja, foi paralisado, tá? Foi separado. Então, quando ele fala em suspensão do juízo, juízo ali faz referência a conhecimento. Tá? Então, eu chego para você hoje e falo assim, ó, 2 e 2 são 4. Tá? Mas aí, um determinado dia, e aquilo se torna uma verdade para você. É só um exemplo. E aí, em determinado dia, você decide suspender o seu juízo sobre esta compreensão. Então, o que você vai fazer? Né? Você vai deixar de conceder crédito à minha afirmação. É como se você se perguntasse assim, alguém me ensinou que 2 e 2 são 4, mas por que 2 e 2 são 4? Quando você faz isso, você está suspendendo o seu juízo, você está suspendendo a sua compreensão sobre aquela coisa. Tá? É suspender o juízo, é você duvidar, é você ter a curiosidade, é você desconfiar. Essa é a palavra. É você desconfiar daquilo que sempre lhe falaram. Eu usei um exemplo simples, né? O 2 mais 2. E aí vocês, obviamente, vão perceber que pode ser o 2 mais 2, mas também pode ser outro tipo de coisa. Né? Quando eu digo, por que hoje é hoje? Né? Alguém me disse que o hoje se chama hoje porque o tempo agora se chama presente. Né? Mas se eu suspender o juízo sobre isso, por que hoje é hoje? Né? Alguns outros requisitos me falam sobre o passado, o presente e o futuro, mas se eu suspender a minha compreensão sobre isso e decidir conhecer mais. Se vocês observarem bem, tanto a atitude como a suspensão, eles me permitem conhecer mais. Porque se eu duvido e se eu tenho uma atitude, eu vou precisar buscar uma resposta. E buscando a resposta, eu estou conhecendo, porque eu vou ter que ir no livro, eu vou ter que... Agora já existe o Google e as ferramentas tecnológicas, né? Eu vou ter diferentes nuances no que se refere a arsenal de conhecimento para tentar buscar mais. Ok, gente? Então, atitude filosófica, dúvida filosófica e suspensão do juízo. Só para fechar aquela partezinha ali, se você tem a atitude antes da suspensão, ótimo. Mas se primeiro você duvida, para depois ter a curiosidade de perguntar, para depois gerar uma dúvida filosófica, aquela ordem é alterada, né? A suspensão do juízo acontece primeiro, depois a atitude filosófica e em seguida a dúvida filosófica. E não esqueçam, a dúvida filosófica é uma dúvida racional, que terá uma resposta racional. Dúvidas simples não são dúvidas filosóficas. Isso é talvez a grande diferença da filosofia no que se refere a esse segmento da dúvida, tá? Instigá-los a buscar um pouco mais. Um forte abraço e até a próxima.